Queridos amigos, ouvintes, espectadores da Rádio CPT, muito bem-vindos para mais uma edição do programa Crescendo em Cristo, através dos canais da Rádio Cristo para Todos, esta rádio que, na Palavra de Deus, sempre quer ser uma boa companhia para cada um de nós. Nesta edição nós queremos dar atenção, ler, ouvir e também captar algumas explicações e reflexões sobre o capítulo 21 do livro de Levítico. Percebam que este capítulo trata especialmente da vida dos sacerdotes, sob pelo menos dois aspectos: o matrimônio, com quem cada um deles poderia ou não casar, mas também o luto, como cada um dos sacerdotes, ou sumo sacerdote, deveria prantear, chorar, entristecer-se com a morte de alguém, ainda que fosse alguém muito querido do seu convívio muito próximo. Chama nossa atenção também, percebam isto na leitura do texto, que o sacerdote, através de todas essas regulações expressas na vontade, na palavra de Deus sobre o ofício sacerdotal, de certa forma distinguiam, diferenciavam o sacerdote da vida das demais pessoas do povo de Deus. Será que era porque eles eram mais especiais? Será que eram porque assim estavam, de certa forma, num juízo de valor humano mais próximos de Deus? Ou será que a sua vida e o seu ofício apontavam para alguém que seria revestido plenamente de santidade e de perfeição, e que não apenas estaria trabalhando diante do altar do Senhor, mas teria pleno acesso à própria pessoa de Deus, sua glória e todo o seu louvor? Prestemos atenção neste caráter bastante distinto da vida dos sacerdotes e também daquilo que o próprio Deus declara para a vida de um sacerdote aqui no capítulo 21 do livro de Levítico. Eu sou o pastor Nicolas Ville. Falo daqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, onde também atuo como capelão escolar no Colégio Concórdia. Queremos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Trata-se de um capítulo relativamente curto, são 24 versículos, e na medida em que formos lendo, também vamos fazer pequenos comentários àqueles que estiverem ao nosso alcance. Assim está escrito, Levítico, capítulo 21, a partir do verso 1. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Até aqui é a parte em que trata dos sacerdotes, referente ao luto. Percebam que, mesmo para o sacerdote, de forma geral, diante do luto, da tristeza pela morte de alguém próximo, diz o texto ali, não devem tocar no corpo diante da morte de alguém, não devem tocar, a não ser que seja alguém como pai ou mãe. Curioso isso, que mesmo para os sacerdotes que tinham um contato muito próximo do altar do Senhor e tinham muitas leis cerimoniais relativas à morte, tem uma lembrança muito firme aqui, muito valorosa sobre o quarto mandamento. A palavra do próprio Deus, não importa se alguém era sacerdote ou não, ou qual função exercia dentro do povo de Deus. A palavra do quarto mandamento continua valendo para todos, de honrar o pai, a mãe, as autoridades e superiores. Continua agora tratando um pouco daquilo que fala do matrimônio, o casamento. Eles, os sacerdotes, são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem.
ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. Agora trata do grande sacerdote, também chamado por outras traduções da palavra de Deus como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote sempre era alguém da família, da descendência direta de Arão, o irmão mais velho de Moisés. Tanto que, após a morte de Arão, quem toma o seu lugar no sumo sacerdócio, no principal sacerdócio, foi seu filho, Eleazar. Agora sobre o sumo sacerdote a partir do versículo 10. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar num morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. Agora, para o sumo sacerdote, diferente dos demais sacerdotes, ele não poderia, ainda que fosse pai ou mãe, ou no caso de uma irmã que ainda estava morando com ele na sua família e não casada, já com outra família, com seu marido, mesmo o sumo sacerdote nestes casos, especialmente ele, não está autorizado diante da santidade de Deus como sumo sacerdote. Ele era o único que uma vez no ano poderia entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação dos pecados, como trata o capítulo 16 de Levítico, mesmo sendo pai ou mãe. O sumo sacerdote não estava autorizado, muito menos a rasgar suas roupas ou andar descabelado em sinal de tristeza, de desânimo, de choro diante do luto da morte de alguém. E agora, sobre o matrimônio, a partir do verso 13, tratando do sumo sacerdote. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor, e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com um defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com um corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença de pele. E ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas frutas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito, e tornaria impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Esta parte final do capítulo 21, para nós, ouvintes do século 21, ouvintes modernos, em que falamos muito de um período de preconceitos, de discriminação, nos soam estranhas as palavras. A palavra de Deus, de forma alguma, também é preconceituosa ou discriminatória. Pelo contrário,
No próprio contexto do livro de Levítico, a palavra de Deus de amor ao próximo e de amor ao próprio Deus é reafirmada. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás também ao teu próximo. O que significam então talvez essas palavras e esta firme e declarada vontade de Deus sobre os defeitos de alguém e que esses defeitos desautorizariam a sua presença diante de Deus como um sacerdote e muito menos no lugar dos santos. A vida dos sacerdotes no Antigo Testamento apontavam para um sacerdote pleno, perfeito, revestido de justiça e de pura santidade, tal como o Senhor, o nosso Deus, revelou. Sereis santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E nós bem sabemos pelo Novo Testamento que este grande sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Nós aqui neste caso podemos lembrar da leitura de Hebreus no capítulo 4, no versículo 14 até o 16, em que diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso. E o Novo Testamento dá nome a este sacerdote, esse sumo sacerdote poderoso. Diz o texto de Hebreus: Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote, Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Lembrando que o Novo Testamento apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote, aquele de quem todo o Antigo Testamento falava e também, de certa maneira, era identificado inicialmente na vida daqueles primeiros sacerdotes que Deus escolheu para o seu serviço de sacrifício. Eles eram os responsáveis por lidar, tratar, manejar, cuidar para que os sacrifícios fossem devidamente oferecidos a Deus conforme a sua vontade. Mas o Novo Testamento ainda fala que Jesus não é identificado apenas como o grande sacerdote ou o sumo sacerdote, aquele que era responsável pelos sacrifícios. O próprio Novo Testamento, nas palavras de João Batista, por exemplo, lá no capítulo 1 de João, Jesus é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, em Jesus, em sua pessoa e obra, nós temos as duas coisas reunidas, plenamente unificadas, revestidas de justiça e de santidade, que agradaram a Deus, confirmado pela sua ressurreição. O grande e perfeito sacerdote, mas também o grande e perfeito sacrifício do qual o nosso Deus se agradou, aplacando a sua ira e concedendo o perdão dos pecados. Nesse sentido, nós, como diz o texto de Hebreus, podemos nos tranquilizar, consolar, de que nele nós encontraremos misericórdia, sempre que precisarmos de ajuda, uma ajuda que nos reergue, que nos fortalece, e que também nos dá nova vida, novos pensamentos, novas atitudes, por causa do nosso grande e sumo sacerdote Jesus, ele que se sacrificou por nós, para que nós, ainda que venhamos a morrer, como ele mesmo diz, não pereçamos eternamente, mas vivamos com ele em santidade, num novo corpo, junto ao nosso Deus na eternidade. Agradeço a presença e a interação de cada um de vocês. Continuem curtindo, compartilhando, dando ouvidos à Palavra de Deus através deste canal de interação, dos canais de interação da Rádio Cristo para Todos. A rádio que sempre quer ser uma boa companhia para cada um de vocês. Até a próxima!